Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. E para nos harmonizarmos melhor, convidamos a todos, neste primeiro momento, lembrarmos do nosso grande Mestre Jesus, do grande Deus, nosso Pai Criador, e esta equipe que sabemos aqui já está com tudo organizado, porque no plano espiritual, nesta casa, nos horários, a equipe nos aguarda e nos prepara sempre uma proteção e uma segurança maior. E hoje, mais uma vez, na palavra da nossa querida irmã Patrícia, vamos ouvir a mensagem com o título Sinal do Cristo. Como todas, nos ajudam porque nos lembram que é uma tarefa, que é um empenho do nosso dia a dia, porque é aos poucos que vamos conseguindo seguir estes grandes ensinamentos. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Obrigada por esta oportunidade, por este encontro. Que assim seja. Bem, amados irmãos, passamos agora ao nosso tema, sinal do Cristo. O que seria esse sinal do Cristo? Sinal do Cristo em mim, sinal do Cristo em você. No capítulo 14 do livro Messe de Amor, escrito por Divaldo Franco, que é uma psicografia do espírito Joana de Ângeles, lá comenta nesse pequeno capítulo, que são só 2 páginas, mas muito interessante, recomendo que leia. Fala que muitas vezes nós espíritas ou nós cristãos que passamos a explicar para o outrem ou para tentar ajudar o outrem, falando da boa nova, falando do Mestre Jesus, falando do exemplo dele. E muitas vezes, e são muitas vezes, tem alguém sempre que aponta: quem é tu para falar? Tu tem tal problema. Quem é você para falar? Você tem tal falha moral, intelectual. Você erra. Você às vezes não perdoa. Você às vezes briga. Você às vezes braveja. Às vezes você briga com um parente, com um amigo. Você não é perfeito. Não. Amados irmãos, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Se nós estamos encarnados aqui, nós somos espíritos impuros, buscando a perfeição. O Mestre Jesus, quando ele foi criado como todos nós, simples e ignorantes. Todos os espíritos, isso está lá no livro dos espíritos, que na questão número 100, que fala sobre a evolução dos espíritos, das divisões e subdivisões. Começa com espíritos impuros, nós aqui, mas nós vamos chegar lá. E começa depois espíritos bons até espíritos puros. Claro, e dentro desses tem as subdivisões. Todos nós vamos passar por uma evolução. Por mais ruim que a pessoa seja, ou que ela esteja no mal, um dia ela vai se dar conta, ela vai ascender e vai se tornar anjo, vai se tornar espíritos puros. O Mestre Jesus é um exemplo. Lá também, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta para os espíritos: quem é o
modelo e guia para nós? Jesus. Simples. Jesus é o nosso modelo e guia. É a Ele que nós temos que nos inspirar e dar o exemplo, a seguir o seu exemplo. Ah, mas é difícil fazer igual Jesus. Sim, ninguém diz que é fácil. Mas a gente consegue. Nem que seja nas pequenas coisas. Perdoando mais, amando mais. E nos amando. Também tem aquela questão que fala lá no capítulo 6 do Evangelho. O Consolador Prometido. Quando Jesus veio para a Terra, ele disse que muita coisa ele não poderia ali expor porque não estava em entendimento de todos, mas que viria o Espírito da Verdade, que traria o consolo e explicaria muitas coisas, como a reencarnação, por que somos espíritos imortais e todas essas questões que ainda não estavam bem entendidas. E aí muitos ainda não entendem, mas uns poucos vão entender. Que aí veio a Boa Nova, o Espiritismo, a doutrina espírita através de vários espíritos no mundo que começaram a descortinar aquele véu e explicar sobre a vida pós-morte, morte do corpo físico. E explicar muitas coisas que não haviam sido explicadas. E numa delas, todas elas, eu sempre comento e falo sobre seguir o exemplo do Mestre Jesus, que é o nosso guia, que é o governador do plano terrestre, do planeta Terra. Porque quando o mundo foi criado, amados irmãos, já teve outros espíritos vivendo, e esses espíritos puros, que chegaram a ser puros, e hoje são puros, e são angelicais, eles vieram para ajudar o mundo, e estão sempre nos ajudando. Sempre, todos nós temos um guia, um mentor, um amigo, um anjo da guarda. Ele consegue nos ajudar? Sim, mas a gente tem que se ajudar também. E a gente tem que ouvi-lo ou pressenti-lo, ouvir mais a nossa atenção, mais o nosso coração, menos a nossa razão. Ah, mas como é que o meu mentor consegue chegar mais perto de mim quando eu elevo a minha vibração, quando eu elevo a minha energia? Quando eu não dou ouvidos para maldade, para pessoas que dizem, por que tu tá indo na casa espírita, ou por que tu tá lendo livro, ou por que tu tá ajudando se ninguém te ajuda, ou porque tu é tão falha quanto eu. Não dê ouvidos, porque muitas vezes essas pessoas são doentes, elas também estão enfermas. Aí ore pela pessoa e diga, olha, eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu tenho muito a aprender. Todos nós, na Casa Espíritas, estamos aqui para aprender. Nenhuma aqui é espírito evoluído, puro. Nós não somos um Divaldo, um Chico Xavier, nós estamos aqui para aprender, para evoluir e ajudar os nossos irmãos a evoluir. Então, tem uma frase nesse livro que eu achei fantástica, do livro Mestre de Amor, que eu falei, da Joana de Ângeles, que ele diz uma questão assim: só as plantas parasitas se nutrem das árvores mortas tranquilamente. Então, eu não sou uma planta parasita que vou me nutrir de algo ruim. Deixa eu falar. Você sempre ouviu aquela questão que diz, quem critica é porque não faz? Quem tem tempo para criticar e falar mal é porque realmente não tem tempo para ajudar? E quando a gente também fica, eu vou ter que melhorar para ajudar, eu vou ter que ser mais amável para poder ajudar. Não! Emprestar o ombro para alguém, consolar alguém que precisa, ou que te pede, dar um sorriso para quem está acanhado, estender a mão, perdoar quem te pede perdão. Nós vamos ficar se segurando numa concha e dizendo, não, eu sou ruim, então eu não vou poder ajudar, porque eu ainda tenho que melhorar. Depois que eu melhorar, eu vou ajudar. Que nem aquela história, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar. Mas as ajudas, a caridade não precisa só de dinheiro, precisa de ação. Ser cristão é doar, é ser caridoso,
e é ação. Cristão é ação, é vida. Todos nós somos cristãos, no momento que a gente tem Cristo na gente. E quando você for em algum lugar e alguém perguntar de onde você vem, do que tu és, é porque não enxergaram o Cristo em ti. Agora, no momento que disserem, tu vens para nos ensinar, para nos ajudar, para nos ouvir. Porque não interessa quem você é, de onde você vem, que família você pertence, o que você fez no passado. O que interessa é aquilo que você está disposto a fazer, aquilo que você está disposto a melhorar. E, amados irmãos, todos nós temos como melhorar e todos nós vamos melhorar. Todos nós erramos, sim. Nós somos espíritos imperfeitos, mas vamos fazer o melhor da nossa parte e vamos nos conhecer. Tem uma questão também no Evangelho que diz, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente se conhece, se ama, se perdoa, arregaça as mangas e diz, não, eu errei, agora eu vou consertar. Não, eu estou triste, mas eu vou levantar. Não, eu não perdoei, mas eu vou perdoar. E você consegue, e você se sente melhor, e você evolui. E mesmo quando você não está legal, mas que você consegue ajudar alguém ao seu lado, dar uma palavra amiga, ou simplesmente parar e escutar aquela pessoa que às vezes só quer, às vezes desabafar, só conversar, você já se sente melhor. Pode ser até na fila de um supermercado, de um banco, pode ser até numa parada de ônibus, pode ser até no seu trabalho. Quantas e quantas vezes a gente vê uma pessoa que senta na nossa frente e fala, e você fica lá escutando, aí a pessoa diz, ai, obrigada, estou bem melhor. Que bom. Deixei de ter os meus defeitos? Ainda talvez eu os tenha, e tenho. Mas eu não deixei de fazer o que eu podia ter feito no momento, era ter ajudado. Então essa é o sinal do Cristo. Esse é o que a gente tem que seguir. O nosso coração, a nossa fé, o nosso amor, por nós e por todos que nos rodeiam. Assim a gente vai chegar um dia a ser um Mestre Jesus, a ser um Cristo. Esta era a mensagem que eu tinha para passar para vós, irmãos. Eu espero que todos carreguem em seus corações o Mestre Jesus e a fé divina. Amados irmãos, eu vou passar agora a fazer a oração final e depois passaremos para os passes. Vamos lá. Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade. Te agradecemos pelo amor, pela paciência, pelo consolo, pela sua proteção divina. Que possamos amar, mesmo quando não somos amados. Que possamos perdoar, mesmo quando não somos perdoados. Que possamos ajudar, mesmo quando não somos ajudados. Mas que conseguimos manter a fé inabalável e no caminho do bem e da evolução. Agradecemos aos mentores espirituais aqui presentes, que estão iluminando a todos, sendo espíritos encarnados e desencarnados, e que possamos sair daqui melhores do que quando adentramos a esta casa de luz e de amor. Que seja sempre feita a sua vontade, bondoso Deus, hoje e todo sempre. Que assim seja.